Fala pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar, mais uma vez, maratona de vídeos, 7 vídeos em 7 dias. Quem clicou aqui sabe que eu vou falar sobre um tipo de desenvolvimento de redação com um exemplo de redação nota 1000. O exemplo de desenvolvimento hoje é da redação da Dandara Luiza, que fez o Enem em 2014 com o tema de publicidade infantil em questão no Brasil. Vou mostrar os dois parágrafos para vocês numa tela que vai ficar aqui na minha frente, tá? Vai ficar meio opaco, mas eu vou continuar aqui comentando. Eu vou ler inicialmente, depois eu vou fazer os comentários para vocês observarem os pontos fortes. O tipo de redação dela, o tipo de desenvolvimento dela foi enumerativo, porque ela começa o primeiro parágrafo com é importante pontuar de início e o segundo é fundamental pontuar ainda, mas dentro desse tipo de desenvolvimento ela fez citação e ela citou dados. Então, apesar dela ter escolhido um tipo de desenvolvimento, ela colocou dentro desse desenvolvimento outras formas de desenvolvimento de texto. Vamos começar. É importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial passada através das gerações, com brincadeiras de ruas e as cantigas. Prova disso são dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertirem com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. Vamos lá, gente. É importante destacar que a Dandara, ela se posiciona logo no início da introdução, quando ela diz que a publicidade ela é abusiva na infância. Tá? Para crianças, a publicidade vem de forma muito abusiva. Na segunda frase, ela fala das consequências dessa publicidade abusiva. Pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, e ela volta ali no tempo dizendo que eles esquecem um pouco do que seria a cultura imaterial, essas brincadeiras de ruas, ela volta um pouco no tempo. E então uma das formas dela comprovar o que ela está falando, porque olha, uma coisa é o que ela pensa, é o ponto de vista dela, que ela já começa o desenvolvimento fazendo isso. Mas ela comprova o que ela está dizendo com o dado da Unesco, que ela diz que 85% das crianças preferem se divertir com objetos divulgados nas propagandas. Ou seja, nesse primeiro parágrafo, ela já mostrou aqui ela veio, aqui a redação dela veio, e ela já remeteu uma das coisas que ela citou lá na introdução, que na introdução ela começa com uma citação e ela fala dos cuidados que uma nação deve ter com as questões referentes à infância e fala da maneira como o excesso de publicidade pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos do Brasil. Aí no primeiro parágrafo ela se referiu às crianças. E no segundo parágrafo, ela vai falar exatamente sobre o Brasil, ou seja, o que ela citou na introdução, ela está trazendo para o desenvolvimento. Essa é uma das coisas que vocês precisam saber, é muito importante. Vou deixar a redação dela completa lá no post do blog do Canal Inteligente, vou deixar o link também aqui embaixo no vídeo para você dar uma olhada. Vamos lá, parágrafo número 2. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumido. Vamos lá, vamos começar a analisar. Nesse segundo parágrafo, ela começa pontuando, dizendo que o Brasil está crescendo. Ela começa a falar do Brasil, coisa que ela citou lá na introdução. Ela começa pontuando, ela começa relacionando a função da nação com as crianças. Partindo daquela ideia de que as crianças de hoje são os adultos de amanhã. E aí ela começa a explicar isso. E isso fica muito claro no texto dela quando diz: precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo quanto a questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva da publicidade infantil vai gerar adultos alienados e preocupados somente em comprar. Diferente da abordagem feita pelo Carlos Eduardo, no vídeo que eu falei sobre, que eu comentei toda uma redação nota 1000, esta aqui, o foco que ela deu foi, olha, as crianças de hoje, alienadas hoje, serão adultos alienados, isso é uma preocupação da nação. Isso ficou muito claro na argumentação dela. E ela vem confirmar o que ela está dizendo com uma citação de Gandhi, quando ela diz que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, fazer com que a publicidade não se torne abusiva, porque as crianças vão lidar com o consumismo, com o consumo de uma forma muito melhor. E ela reflete em cima da citação dela. Você nunca pode fazer uma citação e não fazer reflexão trazendo a sua citação para um assunto. É uma característica importante para toda redação. O desenvolvimento ele tem vida própria, mas ele tem que ter um tipo de ligação com a introdução. Ele tem que puxar coisas que você citou na sua introdução, ou não vai ser a introdução da sua redação, certo? Uma
que ela estruturou a redação dela? Através de enumeração, então ela, primeiro parágrafo, primeiro argumento, e ela deixou isso muito claro quando ela disse: é importante pontuar de início. Segundo parágrafo, segundo argumento. É fundamental pontuar ainda, então ela vai acrescentar, mas não tem relação nenhuma com o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que era a argumentação número 1 dela. E aí ela apresentou outras duas coisas que vinham ali para confirmar tudo que ela tinha pensado e refletido. E aí ela apresentou os dados da Unesco, ela fez a apresentação de dados para comprovar a primeira, relacionada a dizendo que a criança prefere os brinquedos das propagandas do que os brinquedos mais tradicionais, as brincadeiras mais tradicionais. E no segundo, quando ela faz a citação de Gandhi, que tem tudo a ver com a reflexão que ela está fazendo, dizendo que, olha, que a nação tem responsabilidade sobre as crianças alienadas de hoje se transformarão em adultos alienados amanhã. Então a citação de Gandhi tem tudo a ver quando diz que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Então, o desenvolvimento da Andara é todo coerente, ela mostra o ponto de vista dela, ela faz as reflexões dela, e ela mostra primeiro com dados, e depois com uma citação de Gandhi. Ela prova aquilo que ela está falando, então, assim, é incrível como ela soube trazer isso para dentro do texto dela. Então, o que fica de dica para vocês? Primeiro, pensar muito bem nas argumentações e separar. O argumento do primeiro parágrafo é esse, eu vou desenvolver isso, eu vou falar sobre isso, e no segundo parágrafo eu vou falar sobre isso e desenvolver isso. Então, paciência, é muito difícil gravar tanto vídeo e postar tanto conteúdo sozinha, mas eu espero que todos os vídeos do canal Inteligente estejam ajudando vocês. A gente continua com 7 vídeos em 7 dias. Espero estar ajudando. Dê um like no vídeo, se inscreva aqui no canal e até amanhã. Ser humano. A ideia do líder Gandhi de que o futuro depende. Primeiro relacionado às crianças. Peraí que a porta tá fazendo barulho.